Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós estamos começando o ano de 2025 e vamos celebrar agora a festa da Epifania. Essa palavra significa manifestação, então significa que nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez nascido em Belém, se manifestou pela estrela para que todos os povos reconhecessem nele o esperado de todas as nações e a salvação de todos os povos. Então, essa é a mensagem que a Igreja Católica, em todos os tempos, nos deixa com esta belíssima festa da Epifania. Hoje em dia as pessoas estão esquecendo tudo isso, e justamente esse homem que se apresenta aí como Papa, agora está dizendo que é a fraternidade que vai salvar o mundo. Então vocês vejam, nós estamos aí divulgando essa homilia que ele fez, apresentando este novo ano que eles estão fazendo ali como um ano jubilar. Então estão colocando indulgências para as pessoas, estão convidando as pessoas para ir a Roma, para fazerem peregrinações aos lugares santos. Então tudo isso é uma coisa boa, mas em nome desta nova igreja que está promovendo essa fraternidade universal. Então nós podemos dizer que Francisco começou o ano de 2025 fazendo um convite ao início desta nova religião universal. Então eles estão usando desta lógica católica de fazer um ano jubilar e de convidar as pessoas para estarem recebendo indulgências e participando deste ano santo, mas justamente de forma contrária, porque o objetivo da igreja, quando faz um ano santo, é levar as pessoas à conversão, à penitência e ao aprofundamento da fé, da consciência de que Deus nos salva, de que Deus nos leva para o céu. Por isso que a gente abre a porta santa e a pessoa entra ali como indicando que Cristo, o verdadeiro pontífice, abriu para nós as portas do céu e fez com que nós entrássemos junto com ele na participação da felicidade eterna. E agora veja o que diz Francisco. A fraternidade é uma das vias de peregrinação deste jubileu. Sim, a esperança do mundo está na fraternidade. É uma frase tipicamente maçônica, que você veja que ele está aí pronunciando, e diz ainda, ó, e é belo pensar que Roma se preparou para esta finalidade de acolher homens e mulheres de todo o mundo, católicos e cristãos de outras confissões, e, claro, fiéis de todas as religiões e pessoas em busca de verdade, ó, não é em busca da verdade, mas é em busca de verdade. Oh, estou em busca de uma verdade, de alguma coisa que pode... liberdade, justiça e paz. Então, quer dizer que quando Cristo nasceu, os magos vieram em busca da verdade e encontraram o Senhor que estava ali em Belém, foram guiados pela estrela. Agora, a falsa estrela, que é justamente essa luz dessa nova igreja, está encantando as pessoas e as pessoas estão sendo enganadas e estão se dirigindo a Roma como os magos foram enganados e se dirigiram a Jerusalém. Chegaram ali, não encontraram o Salvador. Mas é claro, tinha pessoas religiosas, tinha autoridades, pessoas que tinham grande estima, mas que não eram capazes de mostrar o caminho verdadeiro para chegar a Deus. Então, assim como em Jerusalém já não estava mais a verdade, na época dos magos, assim também em Roma hoje não está mais a verdadeira Igreja Católica. E isso fica claro nessa frase aqui de Francisco, quando ele diz, enfim, todos peregrinos de esperança e fraternidade. Então, tudo no mesmo nível. Não importa, você é católico, você é protestante, você tem outras religiões, muito bom. São pessoas em busca de verdade
liberdade, justiça e paz. É só isso que ele está apresentando aqui para nós. Depois ele ainda diz: mais do que um slogan retórico, a esperança de uma humanidade fraterna encontra fundamento na Mãe de Deus ao nos indicar Jesus. Então, com essa frase, a gente poderia pensar, não, mas agora ele está falando o verdadeiro evangelho. Mas não, isso aqui sempre faz parte, como nós explicamos outras vezes, do método dessa religião adaptada que eles estão fazendo ali. Então, eles têm que dar a mensagem de indiferentismo e depois eles colocam uma pitada de devocionalismo, de sentimentalismo, a Mãe de Deus. Né? Por que não a Mãe de Deus também está ali indicando? Claro, mas a Mãe de Deus está indicando também que a pessoa pode continuar em outras religiões, que pode continuar vivendo do jeito que quiser, não precisa converter, não precisa aceitar a fé católica. Então não é a Mãe de Deus. Já mudou de pessoa. E a prova disso é que eles estão promovendo oficialmente uma peregrinação LGBT para esse ano jubilar em Roma. Então as pessoas escutam essas coisas, acham que vão receber uma indulgência ou acham que vão melhorar de vida e que vão buscar uma bênção e na verdade estão acumulando maldições. Porque a comunhão com os demônios traz também como resultado a maldição. Então, comungar com falsas religiões é comungar com o demônio. E ou nós estamos com Cristo ou nós estamos com Belial. Não tem meio termo. E isso é uma coisa que é bem clara desde o tempo dos apóstolos. A Igreja Católica sempre pensou assim. Não sou eu que estou afirmando. Ou você é 100% dentro da verdadeira religião, ou você faz uma religião universal que, na verdade, mesmo que fale em Jesus, ou que apresente alguns valores bons, alguns valores bonitos, como a fraternidade, a amizade, a justiça, a paz, mas tudo isso, se não tem a verdade como base, tudo isso acaba servindo a Satanás. Então nós que somos católicos, podemos de fato fazer deste ano de 2025 um ano santo e buscar as indulgências da igreja, não através de Bergoglio, porque ele não tem poder de nos dar verdadeiras indulgências da Igreja Católica, mas através da intercessão de todos os santos e também de todos os papas da história que, com certeza, intercedem por nós nesse tempo difícil. E na medida em que nós temos essa consciência, então aí nós rezamos para que tenhamos um papa. Então essa é a verdadeira oração. Porque, de fato, a igreja não reza pela conversão de um papa, como nós sempre explicamos, uma vez que Cristo já rezou de uma vez por todas para que todos os papas fossem convertidos e confirmassem os seus irmãos na fé. Isso daí é uma coisa evidente. Então quer dizer que nós rezamos para que Deus sustente um verdadeiro papa no seu combate contra os seus inimigos. Então por isso que hoje, que nós não temos um papa, nós ganhamos as indulgências rezando para que a igreja tenha logo um papa. E uma vez que nós tenhamos um papa, nós rezamos por ele para que Deus o sustente nesse combate difícil que ele vai enfrentar contra toda essa apostasia que está aí. Então a doutrina da igreja é bem clara sobre esse assunto e o Papa Pio IX fez uma declaração formal e solene de todos os erros do nosso tempo, que ele colocou ali sob o nome de sílabos. E entre esses vários sílabos estão essas sentenças que são exatamente as mesmas que Francisco vem dizendo por aí. Então essas sentenças são condenadas pela Igreja, através do Papa Pio IX, e elas levam as pessoas ao indiferentismo. Então quer dizer que esse indiferentismo significa que a pessoa considera que tanto faz a religião. Isso é pior do que uma heresia. Porque a heresia significa simplesmente que nós estamos diminuindo
alguma coisa da doutrina católica. A doutrina católica completa é essa, e aí você vai e diminui um pouquinho ali, fala, não, mas isso aqui eu já não aceito, não, mas isso aqui, esse ponto aqui eu acho que não é bem assim. Então a pessoa vai pela heresia. Agora, quando a pessoa ensina o indiferentismo, ela está muito pior do que a heresia. Porque ela não está diminuindo a doutrina católica, mas ela está simplesmente relativizando toda a doutrina católica, colocando ao lado de qualquer outra doutrina. E isso é pior. É mais do que uma heresia, mas é uma apostasia. E veja aí as frases. É livre a qualquer um abraçar e professar aquela religião que essa pessoa, guiada pela luz da razão, julgar verdadeira. Então, hoje em dia, é exatamente isso que eles ensinam. E essa é uma frase condenada pela igreja. Depois diz também, no culto de qualquer religião, podem os homens achar o caminho da salvação eterna e alcançar a mesma eterna salvação. Então, quer dizer que o que Francisco está ensinando é o oposto do que Pio IX, verdadeiro Papa, ensinou. E ainda essa outra frase que diz que o protestantismo não é senão outra forma da verdadeira religião cristã na qual se pode agradar a Deus do mesmo modo que na Igreja Católica. É isso que Francisco está sempre dizendo. Recentemente ele diz, nós e os metodistas temos a mesma fé. Então quer dizer, não existe diferença entre os cristãos católicos e os cristãos protestantes. Significa que se a pessoa acredita que Francisco é Papa e segue aquilo que Francisco ensina, então essa pessoa não pode acreditar que Pio IX seja um verdadeiro Papa e não pode seguir o que Pio IX ensina, porque os dois estão em completa contradição. Então você tem que escolher ou segue Francisco ou segue Pio IX. Não tem como seguir os dois ao mesmo tempo. E, inclusive eles estão promovendo durante esse ano de 2025 mais um centenário do Concílio de Nicéia, que é de fato um concílio extremamente importante para que os bispos pudessem começar a organizar a igreja no mundo inteiro. A igreja antes estava num estado de perseguição, então não era possível que eles se organizassem de uma forma melhor para manter a igreja católica no mundo inteiro. Então, de um lado, temos a ignorância dos protestantes que acham que foi Constantino que fundou a Igreja Católica através desse concílio de Nicéia. Sendo que, se você estuda a história, você vai perceber que os bispos faziam exatamente as mesmas coisas. Eles, antes de Constantino, tinham os mesmos ritos, tinham as mesmas doutrinas, tinham exatamente a mesma religião que eles tinham recebido dos apóstolos. Isso é bem fácil para uma pessoa que queira estudar a história e ver os documentos da época que mostram bem como que era a igreja antes de Constantino e antes do Concílio de Nicéia. E por isso mesmo é que tinha necessidade de um concílio, porque existia uma religião ali e eles queriam que o imperador ajudasse a resolver o problema da heresia que estava proliferando na época, que era a heresia de Ário, que comentava para as pessoas que Jesus não era Deus igual ao Pai. Então, esse era o problema que foi resolvido no Concílio de Nicéia. Então, quer dizer que, hoje em dia, os heréticos modernistas do Vaticano II são muito piores do que Ário e muito piores do que os arianos. Porque os arianos não mudaram nada da religião e não mudaram nenhum cânon, nenhuma doutrina, nada. Eles se viam exatamente da mesma forma que os outros. A única diferença é que eles consideravam que era um exagero nós dizermos que Cristo era Deus igual ao Pai, mas que ele tinha uma certa diferença do Pai. E era uma criatura e não Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro. Agora, eles chegam hoje e promovem o Concílio de Nicéia, sendo que eles são condenados por esse mesmo concílio, e eles têm uma atitude contrária àquilo que o Concílio de Nicéia mandou fazer no cânon número 10, como nós lemos ali.
alguém que apostatou deve ser deposto, tivesse ou não consciência de sua culpa os que o ordenaram. Então, se Francisco apostatou, mesmo que nós abandonássemos o dogma da infalibilidade papal e abandonássemos tudo aquilo que a igreja ensina a respeito do papado e considerássemos que Francisco fosse um verdadeiro papa, falasse, não, tá bom, ele é um verdadeiro papa. Tudo bem, então, pelo menos vamos seguir o Concílio de Nicéia. Aqueles que apostataram devem ser imediatamente depostos. Não importa que, não, mas tal pessoa ordenou, tal pessoa o sagrou bispo, tal pessoa o elegeu como papa. Não importa quem fez isso, ele tem que ser deposto e ponto final. Então, isso daí seria o mínimo se a gente tivesse pelo menos uma lógica básica de noção de autoridade, de noção de como funciona a organização da igreja. Imaginando que ele fosse um papa verdadeiro, coisa que ele nunca foi, como nós sempre explicamos, inclusive citamos aqui a bula de Paulo IV, quando esse documento, que é válido perpetuamente, diz que se em algum tempo aconteça que alguém eleito pontífice romano e que antes da sua promoção ao cardinalato ou assunção ao pontificado houvesse desviado da fé católica ou houvesse caído em heresia ou incorrido em cisma, a promoção ou elevação dessa pessoa, mesmo se essa eleição houvera ocorrido com acordo unânime de todos os cardeais, será nula, inválida e sem nenhum efeito. Então é isso que nós defendemos. Quer dizer, um documento válido da igreja, um documento canônico, um documento sério de um verdadeiro papa que impede que nós pensemos que essa pessoa pode se tornar verdadeiro papa. Porque ele já estava em heresia antes de ser eleito. E isso causa um impedimento que não permite que essa pessoa possa se apresentar como papa. Porque a igreja já viu que ele não estava na fé antes mesmo de ser eleito. E, no entanto, há muitos que continuam defendendo a validade de Francisco e nos acusando de cisma. E esse é o caso do cardeal Burke, que é um dos líderes dos tradicionalistas galicanos no mundo inteiro. Então veja que o cardeal Burke, agora nesse 14 de dezembro de 2024, fez uma homilia nos Estados Unidos e ele vai dizer nessa homilia que o cisma nunca se justifica. Nós devemos permanecer com Cristo, mesmo que aqueles que ocupam os mais altos cargos da autoridade dentro da igreja cometam apostasia. É uma frase completamente absurda. Mesma coisa que eu dizer para alguém, olha, mesmo que o seu chefe esteja no seu trabalho querendo organizar toda a equipe de trabalho para destruir a empresa, você tem que seguir esse seu chefe. Você não pode apelar para o diretor supremo, porque esse seu chefe está ali para te ajudar a destruir a empresa. Não tem lógica. Então, mesmo numa questão racional, nós podemos ver que essa frase não faz sentido. Se nós apelamos para a fé, para o conhecimento da doutrina da igreja, aí nós percebemos que o cardeal Burke está completamente sem noção. E é isso que comentou o bispo Timóteo, que inclusive é amigo nosso, que pertence ao patriarcado católico bizantino, que faz uma crítica ao cardeal Burke, dizendo exatamente isso. Como podem os católicos permanecer com Cristo e ao mesmo tempo permanecer sujeitos ao pseudo-papa Bergoglio, que não permanece com Cristo, mas se distanciou dele? Então essa é uma pergunta realmente importante. Como que você vai permanecer com Cristo com uma pessoa que está contra Cristo? Então, se ele mesmo, o próprio cardeal Burke, está afirmando que essas pessoas cometeram apostasia, então ele reconhece que essas pessoas estão contra Cristo. E ele diz, temos que permanecer com essas pessoas.
Porque isso é permanecer com Cristo. Tem lógica. Então, aqui você percebe a falta de entendimento, porque mesmo esses que se dizem aí cardeais, pessoas entendidas, pessoas que se apresentam como doutores, pessoas que têm um alto grau de conhecimento de muitas coisas, eles hoje em dia não conseguem diferenciar algo tão básico, que é a igreja como instituição e a igreja como uma pessoa espiritual. Então é isso que a gente sempre explica. A igreja católica é uma pessoa espiritual? Sem dúvida. Deus fez com que ela existisse. Ela tem uma vida, ela tem uma alma, ela tem uma personificação. Então a igreja católica existe. E é a essa pessoa que Cristo dirige as suas promessas. É a essa pessoa que Cristo vai dizer, olha, as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Eu estarei com você até o fim do mundo. Você é a minha esposa. Então, quer dizer, tudo aquilo que Cristo destina à sua igreja, ele destina a essa pessoa espiritual. A mais ninguém. É essa pessoa espiritual que é sempre unida a Cristo. E que sempre tem a verdade. Porque se ela não tem a verdade, ela não pode ter Cristo. Não é possível você ter Cristo e, ao mesmo tempo, viver na mentira. Ou você dizer que tem a verdade, mas não ter Cristo. Então, a igreja é assim. Na verdade, sempre. No entanto, essas pessoas, como o Cardeal Burke, fazem uma certa idolatria da instituição. E eles colocam a instituição, ou seja, aquele conjunto de prédios do Vaticano e toda a estrutura que é reconhecida pelos poderes desse mundo, como necessariamente a sede da igreja. Aí que está o erro. Então, nós podemos dizer que eles cometem uma heresia eclesiológica de identificar a igreja como pessoa espiritual e, ao mesmo tempo, dizer que essa pessoa espiritual está sempre unida aos prédios do Vaticano e à estrutura que está ali implantada no Vaticano. Isso é falso. Por quê? Porque apesar de que essa estrutura foi construída pela igreja e sempre esteve a serviço da igreja, essa estrutura não é essência da igreja, mas é simplesmente algo que a igreja tem. É a mesma coisa que você dizer que aquela pessoa ali que morou naquela casa 50 anos, ela e a casa são uma só pessoa. Não. Não é verdade. É claro que a gente identifica aquela pessoa com aquela casa. Mas pode acontecer daquela pessoa vender a casa ou sair da casa e outra pessoa ocupar a casa. Isso é perfeitamente possível. E, portanto, aquela casa ali vai ser dominada por um outro indivíduo que não é aquele mesmo que construiu a casa e que morou ali durante tanto tempo. É isso que está acontecendo hoje. E o Cardeal Burke não consegue perceber essa diferença. Por isso ele nos chama de cismáticos. Porque ele diz, ó, ou você está com a instituição do Vaticano ou você está no cisma. Não. Se eu percebo que a instituição do Vaticano não é a Igreja Católica atualmente, então é o contrário. É saindo da comunhão com essa instituição é que eu permaneço em comunhão com a Igreja Católica. Não tem como escapar disso. E ele mesmo reconhece. Porque ele mesmo está dizendo que as mais altas autoridades da Igreja, incluindo aquele que ele chama de Papa, estão em apostasia. Então essas pessoas parece que não conhecem a história da Igreja, porque apresentam uma visão triunfalista, com uma visão curta, material, só olhando ali para as coisas visíveis e para as aparências, e eles deveriam saber que a igreja já sofreu graves perseguições, que já houve papas que foram humilhados, que viveram fora de Roma, que viveram muitas vezes tratados como mendigos, né, ou presos, ou levados para julgamento. Então, quer dizer, a igreja já passou por situações diversas, e hoje em dia nós estamos numa situação semelhante. Então, os poderes desse mundo que são contrários a Cristo reconhecem Francisco como Papa justamente porque eles querem manter toda essa gente que se apresenta como católica sob o poder deles e sob a enganação deles, para evitar a oposição dos católicos ao processo que eles estão fazendo
de instalação dessa nova ordem que se prepara para o anticristo. E de fato é isso que diz aqui o comentário do bispo Timóteo, quando ele diz o seguinte, que a verdadeira fidelidade a Cristo requer separação da apostasia. Está vendo? Uma frase muito importante. E é por isso que a gente tem que ter a ajuda desses bispos de rito oriental para poder formar a comunhão católica novamente e chegar à eleição de um verdadeiro pontífice romano. Então veja o que ele continua dizendo. Cada bispo, como sucessor dos apóstolos, tem o dever de conduzir o rebanho para fora do cisma de Bergoglio, causado pela sua apostasia. Caso contrário, como Bergoglio, ele será julgado por Deus como cismático e apóstata. Bergoglio estabeleceu uma nova doutrina que não é mais católica. A igreja encontra-se atualmente em estado de sede vacante. Ela não tem um papa de verdade. Então veja aqui que muitos bispos estão se levantando conosco para defender a igreja e para declarar claramente, como esse bispo está declarando, a igreja hoje não tem um papa de verdade. Bergoglio transformou a igreja católica numa anti-igreja da nova era, sob a bandeira da igreja católica. Ele diz ainda, aqueles que não aceitam o seu anti-evangelho sodomita são rotulados de cismáticos por não terem aceitado o cisma de Bergoglio em relação a Cristo e ao ensinamento católico. Então você veja o estado lamentável desse cardeal Burke, que está aí envelhecendo, com esse erro péssimo que ele continua mantendo na sua doutrina, que é o erro do galicanismo. E assim como ele, o bispo Athanásio Schneider e tantos outros que continuam afirmando que o Papa não é infalível a esse ponto. Ele pode nos ensinar os piores erros morais, os piores erros doutrinais, que ele não afirmando aquilo numa forma muito solene, proclamando um dogma, não tem problema. Então isso aí é um absurdo completo, porque a igreja nunca pensou assim. Então se a igreja fez um dogma da infalibilidade papal para pensar que o Papa só é infalível numa ocasião raríssima uma vez na vida, então era melhor não fazer o dogma e continuar com a fé de sempre, que sempre as pessoas consideraram que o Papa define a doutrina, que ele sabe exatamente o que é católico e o que não é, e ele nunca vai nos levar ao erro quando ele está ensinando a fé católica. Isso daí é a fé que as pessoas sempre tiveram no Papa. Então é um absurdo completo e nós lamentamos muito que essas pessoas persistem nesse erro maldito do galicanismo, que está matando a igreja porque leva com eles todas essas pessoas tradicionais que poderiam ajudar o catolicismo a se levantar de novo, mas eles preferem ficar no seu comodismo, dizer, não, eu não julgo, eu não sei o que está passando, não sei o que está acontecendo, não, eu tenho a missa aqui tradicional, tá bom demais. E essas pessoas também são omissas e são culpadas por aquilo que está acontecendo com a igreja. No entanto, Monsenhor Viganò fez agora uma entrevista no dia 20 de dezembro, que eu faço questão também de citar, porque ele coloca muito bem nessa entrevista o problema que nós estamos vivendo. Então, se as pessoas dizem, mas por que o Frei Tiago insiste em falar sempre nesse tema do problema de Francisco, do Vaticano II, etc., é justamente porque a gente quer convencer as pessoas que se eles continuam em comunhão com essa igreja, eles não vão se salvar. Então, é mais grave esse problema que está acontecendo hoje do que todos os erros e todas as heresias de todos os tempos da história. Então, se os santos do passado tiveram zelo em ensinar, olha, não vá por essa heresia, não entre nesse cisma, não vai por esse caminho que você vai perder a fé. Então, hoje, nós temos que ter muito mais zelo em ensinar aquilo que está acontecendo para que as pessoas percebam que isso é pior do que todos os cismas, é pior do que todas as heresias e é algo mais grave do que todas as crises que já aconteceram na igreja. E é isso que Dom Viganò está dizendo, quando ele diz realmente que se Bergoglio fosse Papa, a promessa de uma assistência especial
ao príncipe dos apóstolos e aos seus sucessores seria infundada e falsa, o que é completamente inconcebível, além de contrária à fé. Percebe? Então ele diz, portanto, se Bergoglio pode exercer a sua própria ação devastadora sobre a igreja e espalhar os seus erros, se deve ao fato da sua autoridade ter sido usurpada com premeditação e malícia. Então, quer dizer que eles foram ali e falaram, não, nós vamos ocupar esse trono aqui, vamos fingir que é papa e as pessoas vão acreditar. E nós vamos levar as pessoas para o nosso caminho. E como tal, é totalmente nula. Engana-se quem pensa que a crise começou com esse pontificado. O desejo de manipular o papado romano remonta ao Concílio Vaticano II, confirmado com o ensinamento herético de João Paulo II. Redefinir o papado numa chave ecumênica e sinodal é o modus operandi típico dos hereges para esconder atrás de fórmulas vagas uma ação deliberadamente subversiva, contrária à fé e à prática constante da Igreja Católica Romana. Então é muito importante que a gente preste atenção no que ele está dizendo aqui, porque Monsenhor Viganò está mostrando que, de fato, João Paulo II, que foi aí o grande manipulador das consciências para fazer com que as pessoas não tivessem escrúpulo de aceitar essa missa nova, de aceitar essa nova igreja e de beber desse veneno, dessa nova doutrina que eles estavam formulando a partir dali. Então foi ele, na verdade, o articulador de todo esse processo. Porque se não fosse João Paulo II, com toda a sua arte de enganar através dessa língua bifurcada, como a gente diz, de fazer no momento uma pregação bem fundamentada na doutrina e, num outro momento, uma pregação completamente anticatólica. Então, assim que ele trabalhou durante mais de 20 anos. E assim as pessoas foram aceitando aquele processo ali, até chegar nessa conclusão completa que nós vemos hoje, onde Francisco não precisa mais disfarçar tanto, porque ele já sabe que as pessoas estão dominadas por esse novo espírito, por essa nova religião. Tanto que tem muitas pessoas que comentam no nosso canal, dando razão a Francisco e dizendo assim, não, Francisco fez muito bem de fazer isso ou de dizer aquilo, porque nós vemos que a Igreja Católica do passado não era boa. Então quer dizer que as pessoas estão concordando com ele justamente porque elas chegaram à conclusão de que o catolicismo em 2000 anos não prestou para nada. Então quer dizer, é uma revolta pior do que a de Lutero, porque Lutero derrubou 1500 anos da fé católica, enquanto que Francisco está derrubando 2000 anos. Ele está ganhando de Lutero. Então nisso você vê o alcance do prejuízo que eles estão fazendo ali. Daí Monsenhor Viganò dizer também, devemos ter consciência do golpe de Estado que foi tramado pela Igreja Profunda, por essa Deep Church, quer dizer, por essa igreja de infiltrados que trabalhou ali durante tanto tempo e que levou ao poder, ao topo da hierarquia católica, a anti-igreja maçônica, a sinagoga de Satanás. E isso não é algo difícil de se perceber. Nós não precisamos provar que essas pessoas são maçons. Eles simplesmente ensinam a doutrina maçônica. Se você perguntar para um maçom, olha, o que é isso que Francisco está dizendo? É uma coisa boa ou uma coisa contrária à maçonaria? Eles vão dizer, não, tudo que ele está dizendo é de acordo com a doutrina da maçonaria. E isso aconteceu desde João 23. Por isso que eu digo que nós não precisamos provar que eles são maçons. Basta provar que eles ensinam o que ensinam os maçons. Sendo que a doutrina maçônica é condenada pela igreja. A igreja não precisa provar que a maçonaria faz invocações ou tem coisas erradas ali dentro nas suas reuniões secretas. Isso aí é uma coisa além. Mas a igreja condena a maçonaria somente pelo fato de que aquilo que a maçonaria faz abertamente é contrário à doutrina católica. Então, uma vez que nós provamos que essa religião do Vaticano II
é uma religião totalmente de acordo com a maçonaria, basta isso para nós sabermos que é um cisma, que é uma apostasia e que é condenado pela Igreja Católica. Mas há muita gente que não entende isso e continua querendo argumentar dizendo assim, mas como que a Igreja pode passar tanto tempo sem Papa? De fato, vai passar mais tempo ainda por falta dessas pessoas reconhecerem o problema. Porque as pessoas também poderiam dizer, mas como que nós podemos passar tanto tempo com essa doença e não saber que a gente está com a doença? Então, se você não cura, não trata, vai passar mais tempo ainda até morrer. Então, nós temos que tomar consciência, já passamos muito tempo sem um Papa verdadeiro, já teve muito prejuízo, então agora é a hora de correr atrás do prejuízo e de fazer com que a Igreja volte a ter um verdadeiro sucessor de Pedro, como pastor das ovelhas, para nos levar pelo caminho da verdade e fazer com que nós possamos ter realmente a Igreja Católica novamente organizada. Porque tem muitos aí também na internet que ficam dizendo que nós impedimos as pessoas de frequentar o sacramento ou falamos para as pessoas não frequentarem a Igreja Católica. Sendo que é justamente o contrário. Nós estamos convocando as pessoas para buscar a verdadeira Igreja Católica com a sua verdadeira fé e abandonar os falsos sacramentos de uma igreja que não é católica. Que por mais que nos dê alguma consolação, porque até os cultos protestantes podem dar para as pessoas alguma consolação. E se uma pessoa descobre que aquela religião é falsa, ela também tem que abandonar o culto protestante que ela participou desde a infância. E para muitas pessoas isso aí também é uma grande tristeza, porque aquelas pessoas estão acostumadas com aquelas músicas, estão acostumadas com aquela maneira de viver, estão acostumadas com aquela vida. Então, elas dizem, nossa, mas eu tenho que abandonar a minha igreja para eu me conformar à verdadeira fé e aquilo que Cristo pede para mim? Sim. E da mesma forma, eu tenho que abandonar essa falsa igreja católica, entre aspas, que é a super igreja protestante do Vaticano II, para eu poder viver a religião de todos os nossos antepassados que foram verdadeiros católicos. E teve outro também agora na internet que começou a dizer que o Papa Libério excomungou Santo Atanásio. Então você veja o nível da difamação, da calúnia contra verdadeiros papas que foram canonizados. Imagina, nem os santos canonizados que são papas, eles perdoam. Sendo que isso é uma grande mentira e isso aí vem de uma fonte jansenista. E quem começou a afirmar isso foi Fleury, no seu livro História Eclesiástica, que aproveitou das mentiras dos arianos, das difamações dos arianos da época, para falar mal do Papa São Libério, quando na verdade São Libério sempre nas suas cartas defendeu Santo Atanásio e lutou até o fim para que Santo Atanásio voltasse para sua sede episcopal, assim como ele mesmo, São Libério, foi exilado da sede de Roma e depois teve a graça de voltar para Roma, quando ele encontrou ali um antipapa ariano que estava também querendo levar as pessoas para apostatar da fé. E São Libério foi misericordioso porque esse antipapa, chamado Félix, teve a boa vontade de se submeter ao verdadeiro papa. Por isso, São Libério também o perdoou. Mas nós vemos que esse papa também sofreu muito para defender a fé católica. Então, é uma coisa gravíssima a pessoa acusar esse papa de ter excomungado Santo Atanásio, quando, na verdade, ele nunca fez isso. Ao contrário, ele sempre defendeu a fé católica. Então, esse é o nosso testemunho desses nossos dias. É por isso que eu exorto essas pessoas, nesse ano de 2025, a terem essa constância na fé para defender a doutrina católica, como tiveram os reis magos, que, uma vez encontrando o menino Jesus, nunca mais voltaram em Jerusalém e, por outro caminho, regressaram para a sua pátria. E assim também que nós temos que fazer. Nesse ano de 2025, pegar outro caminho e fazer com que a nossa vida se volte verdadeiramente para a vontade de Deus.
E isso não significa simplesmente ser non unacum, ou seja, não estar em comunhão com Francisco, porque há muitos heréticos que também estão fora da comunhão de Francisco, mas estar unacum, ou seja, em plena comunhão com a Igreja Católica verdadeira, que é aquela de todos os tempos, que nos ensina que é necessário nós termos um Papa e é necessário também que nós tenhamos um concílio geral para a eleição de um verdadeiro Papa. Então, não basta a pessoa se afastar dos erros de Francisco, é preciso também que a pessoa manifeste pública e claramente a sua intenção de permanecer em comunhão com a verdadeira Igreja Católica e com o seu futuro Papa. É isso que nós desejamos para esse ano de 2025, que a Santa Igreja de Cristo possa se organizar e possa crescer mais durante esse ano, mesmo com as perseguições, para que nós tenhamos logo a vitória contra toda essa apostasia e contra todos esses inimigos que estão devastando a vinha do Senhor, a Santa Igreja de Deus. E que, através da intercessão dos santos reis magos e com auxílio da Mãe de Deus, nós possamos ser sempre guiados pela luz da fé e assim agradar a Deus durante essa vida e alcançar a salvação eterna. Que Ele seja bendito para sempre. Amém.